Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim aqui para conversar com vocês e falar do papel do pediatra no nascimento de uma criança. Muita gente não sabe, mas na cena de parto, onde nasce um bebê, tem várias pessoas que têm diferentes papéis de atuação ali. O obstetra que cuida da mulher e que cuida do curso do parto, de como estão as contrações, de como está a dilatação, de como vai acontecer a saída do bebê, se a mulher tem sangramento ou não, essa é a parte do obstetra. O bebê, depois que ele nasce, depois que ele sai da barriga da cesárea ou da vagina do canal do parto, ele é responsabilidade de um pediatra. Por quê? Porque o nascimento, gente, além de ser esse momento tão poderoso, esse momento tão significativo de que acontece a chegada de quando acontece a chegada de uma criança aqui nesse mundão e que o bebê sai de lá daquele ambiente protegido do útero onde ele está para vir aqui para fora, é um momento de transição fisiológica do funcionamento daquele corpinho. Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele funciona junto com o corpo da mãe. Então, o coração bate, mas quem manda o sangue é a placenta. Quem oxigena o sangue do bebê é a placenta da mãe através do pulmão da mãe. O pulmão do bebê lá dentro da barriga, ele está quietinho, grudadinho, sem funcionar. E a pressão sistólica, a glicemia, a limpeza das coisas que são ruins do sangue, a retirada das coisas que são ruins do sangue e a controle do metabolismo da criança é feito pelo corpo da mãe. No momento que o bebê nasce e que a circulação é cortada, quando a gente clampeia o cordão umbilical, aquele corpinho passa a funcionar sozinho e aquele bebê passa a ser responsável pelas suas funções vitais. Isso é uma transição muito importante e é uma transição muito característica de um recém-nascido. Quem está ali acompanhando tem que ser uma pessoa que consegue saber se está acontecendo tudo da maneira mais normal e sadia possível, e se não está acontecendo, tem que saber o que fazer para ajudar aquela criança nessa transição do nascimento. Então essa transição fisiológica do nascimento precisa de um profissional tecnicamente habilitado para ajudar essa transição a acontecer. Mas, gente, isso não é a única transição que acontece nessa criança, né? Então, o profissional que está ali na sala de parto, além dele ter essa formação técnica, e essa pessoa é o pediatra que estudou o funcionamento do corpo infantil, o neonatologista que estudou o funcionamento do recém-nascido e que sabe toda a teoria, toda a descrição do que acontece no momento do nascimento, que sabe o que fazer se alguma coisa não está acontecendo adequadamente, né? Como ajudar aquele bebê. Esse profissional também tem que saber respeitar aquele momento poderoso, gente, porque nascer é lindo, nascer é importante. Além dessa transição fisiológica que a gente tem que estar lá e para saber dar segurança para ela acontecer e para a gente não deixar que alguma coisa que demorou demais para acontecer seja uma sequela para o resto da vida do bebê, a gente também tem que saber respeitar quando está tudo bem e não fazer nada, deixar a natureza agir e deixar a natureza acontecer. Porque nascer é um evento da natureza, um evento do corpo humano, um evento do corpo da mãe, do corpo do bebê, que está se adaptando e às vezes ele precisa daquele tempo sem interferência desnecessária. Tem a interferência necessária e tem a interferência desnecessária. A nossa ansiedade como médico, como profissional, para que tudo dê certo, não pode fazer com que a gente faça procedimentos, interfira naquele momento tão mágico de uma maneira que a gente vai prejudicar aquela hora de ouro, aquela hora que aquela mãe, que aquele pai conhecem aquela criança, que eles estão sonhando,
que eles estão imaginando que está na barriga. Esse momento não pode ser atrapalhado se não for realmente necessário. Então, o papel do pediatra que está lá é dar a segurança sem fazer o que não seja realmente preciso, para que a gente não entre nessa cena como uma pessoa que poderia não estar lá, atrapalhando, né? O contato do bebê com a mãe, pele na pele, coisa de mamífero mesmo, é um contato que não é pouca coisa. É muito significativo em termos do funcionamento do corpo, da produção dos hormônios que vão orquestrar a amamentação, que vão orquestrar esse vínculo forte que precisa se formar, porque ali está nascendo uma parceria de um ser indefeso que precisa ser cuidado 24 horas por dia. E esse vínculo forte que a gente permite que aconteça, quando a gente permite que aconteça o encontro da mãe, do bebê, do pai, de quem estiver ali nesse momento, que vai participar dessa família que está nascendo, é uma orquestra que vai definir muita coisa, né? A gente não ama apaixonadamente comercial de margarina, aquele bebezinho que chora, que pede colo, que pede mamar, que quando mama sente nosso peito doer, que quando a gente quer dormir ele acorda. A gente não consegue sentir esse amor se a gente não tiver esse encontro poderoso. E esse encontro poderoso precisa ser permitido por quem está em volta. A gente tem que saber ajudar sem atrapalhar. A gente tem que saber participar sem interferir no que não seja necessário realmente. Esse é o papel do pediatra na sala de parto. A pediatria humanizada, a recepção humanizada do bebê, ela leva em conta esses dois lados. O lado do minuto de ouro, que é o minuto que a criança precisa fazer a transição fisiológica do funcionamento do corpo, da oxigenação dos tecidos, do batimento do coração e do ar entrando e saindo do pulmão adequadamente. E a gente tem também que levar em conta que a partir desse primeiro minuto se segue uma hora de ouro, onde o hormônio do amor, que é a ocitocina, está em pico lá na corrente sanguínea da mãe e da criança e de todo mundo que assiste parto, que ficou ocitocinado, a gente fala. Gente, é uma coisa muito louca, mas a gente que participa de muitos partos, a gente sente essa euforia, esse bem-estar, porque a ocitocina também circula no sangue da gente, quando a gente está ligado emocionalmente naquele momento. Por isso que vicia, por isso que a gente gosta de atender parto e a gente quer atender mais e mais partos. Porque a sensação de participar desse momento mágico, ela faz com que o hormônio do amor seja produzido e faça pico na corrente sanguínea da gente. Esse hormônio, a gente chama ele de hormônio do amor, porque é o hormônio que banha o cérebro da gente de sensações boas quando a gente se apaixona, por exemplo. E se apaixonar ali pelo bebê vai fazer com que essa mãe se ligue nessa criança e que seja mais fácil ela cuidar, porque cuidar é muito cansativo. Ficar a noite sem dormir cuidando de um bebê que chora e precisa ser alimentado, e precisa ser trocado, e precisa ser ninado, é cansativo. Só a gente tendo essa ligação, a gente consegue fazer isso e a gente consegue passar pelos momentos que se seguem ao parto, né? Então, assim, o profissional que está ali, ele precisa respeitar esse momento para que o pico da ocitocina aconteça, para que os encontros aconteçam e para que o encontro da mãe e do filhote aconteça. O olho no olho, o cheiro do bebê, o gosto, às vezes, né? E o contato da pele na pele, aquela sensação quentinha do nenê no colo, que o nenê sente de aconchego, que ele sai daquele lugar onde ele estava protegido e ele vai para outro lugar onde ele está protegido, que é o colo, vai definir um monte de coisa ali na história dessa criança e dessa mãe. Algumas vezes a gente precisa interferir, algumas vezes a gente precisa fazer procedimentos mais intensos, mais intensivos, e algumas vezes a gente precisa realmente levar essa criança para a UTI e a gente não consegue permitir esse contato ali naquela hora. E aí a gente precisa pensar que assim que for possível, esse contato precisa ser facilitado, auxiliado, acolhido e apoiado, porque isso vai definir muita coisa na vida dessa família que está se formando.
O profissional que está ali precisa ter essa sensibilidade, precisa ter essa calma para não atropelar os acontecimentos e deixar a natureza seguir seu corpo e fazer a sua mágica no nascimento e na chegada da criança e no nascimento da família. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Essa conversa que nós tivemos não é uma conversa técnica. A parte técnica dos procedimentos todos vocês encontram aí na playlist Pede Informa, que eu falo de todos os procedimentos que são feitos, como a gente pode fazer de uma maneira mais gentil para preservar esse momento do nascimento e ser gentil com esse bebê que está nascendo e que nunca sentiu sensações aqui fora da barriga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui para esclarecer e para dividir com vocês esse conhecimento e essa experiência longa de ter acompanhado tanta gente chegando aqui na Terra. Um beijo para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de marcar as pessoas que precisam escutar essa conversa. Beijinho para vocês.